A paz do Senhor, queridos irmãos, com imensa alegria estamos aqui novamente, já no quarto trimestre do ano de 2023, para estarmos aqui em estudo de escola dominical. As lições preciosas, nós dizemos sempre, uma fonte de aprendizado. Aliás, realmente, a escola dominical, nós sempre dizemos aqui, é a melhor escola do mundo, porque as lições que aprendemos aqui, não ficam, o aprendizado não fica só para esta vida, mas nós levaremos para toda a eternidade. Eu sou a professora Persiliana e participo aqui na Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, norte do Paraná, e fazemos parte da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade estaremos estudando a lição de número 11, que é a lição chamada, tem por título, Missões e a Igreja Perseguida. Inclusive o desenho que ilustra a nossa lição é um desenho até bem emblemático, até certo ponto triste, porque nós vemos a pessoa com as mãos amarradas por uma corda e nós sabemos que isto já aconteceu no passado e continua acontecendo nos nossos dias, porque temos notícia através de, talvez a mídia não notifique muito, mas através de várias missões evangélicas e missões que trazem notícias como os missionários estão sendo tratados lá fora, em países onde eles são perseguidos, e é uma constatação de nós sabermos que isso continua acontecendo. O texto áureo da lição também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o que está escrito aí? Padecerão perseguições. Então a Bíblia já nos alerta, isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E a verdade prática traz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Quer dizer que muitas coisas na vida cristã nós só vamos talvez entender ou saber vendo o que essas pessoas que sofrem perseguição ou que sofreram perseguição passaram e como elas triunfaram sobre as perseguições. A leitura bíblica em classe não iremos fazer para ganharmos tempo, mas cremos que todos os irmãos durante a semana já têm feito, que é no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, versículo 9, 13, 14 e Atos, capítulo 8, de 1 a 4. Nós vamos para a introdução. A perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente, olha que número, né? Mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. E isso é que mais interessante, eles estão lá sofrendo, estão sendo perseguidos e continuam labutando na obra missionária. Não abandonam o barco. O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Então o ponto 1, ele já inicia narrando sobre uma perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Estevão, além de ser um bom administrador, ele foi também um poderoso orador, pregava muito bem. Ele era cheio de fé e do poder concedido pelo Espírito Santo.
Os libertos eram um grupo de escravos judeus libertados por Roma, que formaram a sua própria sinagoga em Jerusalém. Tais homens mentiram a respeito de Estevão, a fim de que fosse preso e levado ao sinédrio. Ele apresentou um resumo da história dos judeus e fez poderosas aplicações das Escrituras, o que atormentou os seus ouvintes. Não gostaram nada daquilo que eles ouviram. Durante o seu discurso, ele provavelmente percebeu que ele já estava redigindo a sua sentença de morte, ao ele ver a reação, né, do público que o ouvia. Os membros do Sinédrio não podiam suportar que suas motivações malignas fossem expostas, que fossem declaradas, viessem a público. Eles apedrejaram Estevão até a morte, e enquanto ele estava morrendo, ele orava, pedindo que o Senhor os perdoasse daquele mal. A igreja foi dispersada. A morte desse primeiro mártir cristão inaugurou um período de perseguição oficial. Mas à medida que os cristãos fugiam de Jerusalém devido à perseguição ferrenha, eles levavam consigo a mensagem do Evangelho. Ao tentar esmagar o movimento cristão, os líderes somente conseguiram o quê? Espalhá-lo por toda parte. Sempre foi assim. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais os que têm o poder tentam esmagar a Cristo, mais insistentemente os cristãos proclamam a Jesus. Glórias a Deus por isso. Esse comentário eu tirei do comentário histórico-cultural do Novo Testamento de Lawrence Richards. A perseguição cristã, ela é uma realidade. Em nossos dias, temos visto publicações de várias agências missionárias relatando a perseguição sofrida pelos cristãos em várias partes do mundo. Recentemente, nós estivemos ouvindo, até mesmo aqui na igreja, pedindo oração por esse grupo de cristãos no Paquistão, que eles tiveram as casas, o bairro inteiro onde eles moravam foi incendiado por pessoas extremistas muçulmanos. E as pessoas saíram, correndo às pressas para preservar a sua vida e tiveram que ir para as matas para se esconder, para poder se salvar, eles e as suas famílias. E a tendência dessa perseguição é aumentar, pois a intolerância contra o cristianismo é grande, inclusive no Brasil. Expressar a nossa crença, dentro do princípio bíblico, tem se tornado, no nosso país, alvo de críticas severas e até mesmo muitas questões nós temos visto de pessoas que foram passando por processos judiciais, inclusive pastores. O ponto 2, a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Olha que interessante. Temos ouvido relatos de missionários e até mesmo em nossa igreja de que alguns agem como agente secreto. Há toda uma estratégia para que eles possam atuar em determinados países onde o uso da Bíblia, por exemplo, é um crime. Se ele for pego usando uma Bíblia ou com partes da Bíblia, essa pessoa pode ser presa. Muitos, quando se convertem, são expulsos da família, ignorados pela vizinhança, não recebem nenhum tipo de ajuda e até mesmo já passaram a sofrer humilhações em público, nas ruas, ameaças de morte por professar a fé em Jesus Cristo. O preço a pagar é alto e doloroso. Nós tivemos recentemente aqui na nossa igreja pessoas missionários que contaram isso para nós, de famílias que tiveram que fugir às pressas para não serem mortos, devido a professar por pessoas, membros da própria família.
Eu recentemente ouvi de uma missionária que trabalha com os indígenas na Amazônia, aqui na Amazônia brasileira, o quanto é difícil alcançar algumas tribos. Porque ela estava dizendo no testemunho dela que a barreira da língua, né, é uma barreira bem grande, o acesso a determinadas tribos é dificílimo e a falta de pessoas, né, de obreiros que se dispõem para ir nesses lugares distantes. Então ela dizia, vocês que podem ir aos cultos toda semana para ouvir a palavra de Deus e estar em comunhão com os irmãos, vocês são pessoas muito privilegiadas, pois há muita gente sedenta que não tem ninguém que vá até elas. Olha só que interessante, um relato de uma missionária. E ainda nós gozamos de liberdade religiosa aqui no Brasil, garantida pela nossa Constituição. É interessante verificar o que aconteceu com Paulo em Atos capítulo 22, o versículo 30. Ele usou a época da sua, quando ele estava sendo perseguido, como uma oportunidade para ele testemunhar, porque até os inimigos criaram condições para que ele pudesse discursar diante de todo o sinédrio. Se nós formos sensíveis à liderança do Espírito Santo, nós veremos um aumento de oportunidades para nós compartilharmos a nossa fé, mesmo diante dos inimigos, mesmo diante das oposições. A Coreia do Norte, aqui o pastor Wagner coloca a situação da Coreia do Norte, que, segundo ele, é a nação mais fechada ao Evangelho. Nesse tópico, a nossa revista traz a trágica situação desse país que vive uma tirania feroz já há muitos anos. Tenho acompanhado alguns relatórios da Junta de Missões Mundiais e é triste constatar quantos países perseguem, matam, mantêm cristãos presos sob tortura e incomunicáveis. Aqui mesmo, na América do Sul e Central, países como a Nicarágua e a Venezuela, nós temos visto recentemente padres, pastores que foram presos e perseguidos. Então, como nós podemos fazer para ajudar a igreja perseguida? É o que está no ponto 3. Conhecer a gravidade da situação. Primeira coisa, então, nós precisamos tomar notícias ou tomar noção, conhecimento do que acontece. Como a nossa revista declara, não há interesse das mídias, muitas vezes, em notificar essas violações sofridas pelos cristãos no mundo. Ainda bem, que nós temos as juntas de missões e as agências missionárias, porque há um interesse conjunto em se esconder das mídias a realidade do que acontece por aí ao redor do mundo. Mas, felizmente, as agências missionárias sérias, confiáveis, e elas notificam, e nós todos temos acesso e podemos saber o que está acontecendo, podemos realmente ter uma informação precisa do que esses países, as pessoas, como é que muitos missionários têm sido, muitas famílias de missionários têm sido massacradas. Ore pela igreja perseguida. O chamamento para a oração intercessória é um compromisso que cada um de nós que amamos o Senhor e a sua obra, nós precisamos ter. Na lição 6, nós já falamos sobre isso, o compromisso de orar e de contribuir com aqueles que vão para o campo missionário. Tiago, capítulo 5, versículo 6, recomenda: orai uns pelos outros. No reino de Deus, todos nós somos um sacerdote para os demais irmãos em Cristo Jesus. A oração é como uma chave que, ao ser usada, a porta vai se abrindo, as barreiras vão caindo, a dificuldade some e, dessa maneira, o missionário vai ganhando as vidas para Jesus. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Esse envolvimento acontece de uma forma natural, não é forçado.
Quando eu abro meu coração para o trabalho com missões, eu vou tomando conhecimento do que acontece com os nossos irmãos lá fora. Sempre eu vou estar me informando, tomando conhecimento das necessidades, e o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos impulsionando a nós orarmos, a nós contribuirmos e, de certa forma, participarmos com essa igreja que está sofrida, passando essas situações de adversidade. Não tem como se excluir, não tem como ficar de fora. Ou você se envolve e participa de algum modo, ou nós estaremos desobedecendo o ide do Senhor, quando ele conclama, né, em Marcos 16:15, em Mateus 28:19, ide por todo mundo. Ou nós envolvemos, ou nós estaremos desobedecendo ao Senhor. E isso é sério, é uma questão de conscientização pessoal, particular de cada crente, né? Se nós fazemos realmente parte desta igreja, nós estaremos sendo tocados a contribuir, a participar, a ajudar, a sofrer, a levantar para orar. De algum modo nós vamos estar participando dessa igreja sofrida. E a conclusão diz assim: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Irmãos, quando eu estudei essa lição, eu fiquei pensando muito no que essa missionária falou no testemunho, né, que nós somos pessoas privilegiadas. Podemos semanalmente estar nos nossos cultos, nos sentar confortavelmente nas nossas igrejas, enquanto há pessoas lá fora morrendo sem Jesus, porque não tem missionário, não tem gente que chegue nos lugares distantes, muitas vezes realmente de acesso difícil, que não tem estrada, não tem um meio de comunicação para se chegar até lá. Então nós somos pessoas privilegiadas, e quando nós pensamos nesses irmãos, o que é que nós temos que fazer? Chorar por eles, orar por eles, clamar por eles e contribuir para que eles continuem lá, mesmo que muitas vezes entregando a sua vida, porque muitas vezes o preço é preço de morte, para pregar o Evangelho. Então cabe a nós, irmãos, realmente termos esse compromisso. Que Deus abençoe e que todos possam ter uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor.